curso de Teologia, quarto período. A disciplina estágio supervisionado com o tema O papel dos pais na formação espiritual e moral dos filhos de acordo com os princípios cristãos. É um grupo individual e eu quero iniciar essa segunda aula com o tema Filhos, herança e responsabilidade. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor e os filhos também é a nossa responsabilidade, né? A cultura judaica tem os filhos, viu os filhos como uma grande bênção. É tanto que as mulheres naquela época que eram estéreis, que não engravidavam, era tida como uma pessoa, elas se sentiam assim, uma pessoa maldita, uma pessoa que era, às vezes não era bem aceita, bem vista até pela sociedade, né? Por quê? Porque a cultura lá vê os filhos, a chegada dos filhos, como, além da bênção divina, como um favor divino, como um sinal de prosperidade, e também os filhos é continuação, né? Da família, é uma continuação da aliança de Deus. Então, nós, no seio da nossa família, nós temos muito mesmo, além de inculcar a palavra do Senhor na mente dos nossos filhos, eu trouxe alguns princípios que precisam estar no seio, no meio familiar, para que a família funcione bem. Porque não é só ir na igreja, não é só voltar, não é só estar lá no dia a dia, porque lá dentro da família tem que ter o quê? O primeiro item que eu coloquei aqui foi uma boa comunicação. Né? Porque em casa nós temos que ter uma boa comunicação, não só com nossos filhos, mas também com o nosso esposo. Deve ser clara, deve ser uma comunicação respeitosa, deve haver respeito, deve ser uma comunicação aberta. Os filhos não precisam ter medo de vir conversar com os pais, porque daí, se tiver esse medo, às vezes eles começam a esconder alguma coisa, eles começam, né, a não falar o que está sentindo, ou às vezes o que está pensando, ou alguma situação que passou, às vezes não comunica com medo, às vezes da reação dos pais. Então, em casa, o primeiro item que eu coloquei aqui é ter uma boa comunicação entre todos os membros da família. E aí eu quero abrir um espaço aqui para a irmã Rosilmar falar um pouquinho, Rosilmar. Para que eu assim, testemunho? Sim. A respeito é difícil, né? Sim. Eu fui pai e mãe do meu filho. E para onde eu
Cooperação também, trabalho em equipe, que eu já falei. E aqui vem que os pais têm um papel fundamental, um papel principal na formação moral, espiritual e emocional dos filhos. É o papel dos pais. Então, como eu citei, amor incondicional, respeito e paciência, disciplina justa e construtiva, sem espancamento, né? Instruções de fé e dos valores, porque hoje em dia os valores estão muito distorcidos e nós em casa nós temos que falar até sobre sexualidade com nossos filhos, porque a ideologia de gênero está aí. Se nós não falar com nossos filhos com os princípios bíblicos, o mundo lá fora vai falar, vai ensinar e às vezes ele não está com a mente totalmente formada e não existe, irmãos, muitos caem, por mais que a família tenha uma base construtiva, mas muitos caem e o mundo está aí fora, o inimigo trabalha 24 horas, a Bíblia diz que ele não dorme, né? Então ele fica lá armando os laços, é para isso, é para tentar ceifar mesmo a família. Então, proteção e cuidado também do seio familiar e exemplo de caráter, porque eles aprendem mais com o que eles veem do que com o que eles ouvem. Né? Essa questão do caráter, demonstrar honestidade, humildade, responsabilidade, serviço ao próximo. Então, os filhos aprendem muito com os exemplos que eles veem dentro de casa. Então, nós devemos ter comprometimento, presença também. Não adianta você estar em casa e também você tem que ser presente, né? Às vezes você está em casa e passa o dia assistindo televisão, no celular e não para um pouquinho para conversar com o filho, né? Então, presença, ter muita paciência, muita persistência, irmã Rosimar, nós não devemos desistir, e também participação. Essa participação entra aqui na presença, né? Porque às vezes você está presente, mas você não participa, né? Então, você tem que estar presente, participando da vida dos filhos. E aqui, por último, a gente tem que impregnar a palavra. Como? A criança pequena ainda. Às vezes, se você for ler aqui o texto da Bíblia, talvez eles não entendam. Mas nós temos a Bíblia ilustrada, né? Aquela Bíblia bem infantil, quando a gente vai contar a historinha, você pode se caracterizar também, pode dramatizar, assumir o papel de um personagem, né, Isabela? Nas crianças pequenas a gente tem que reinventar, né? Quando já está grandinho assim, você pode contar uma história, explicar, entender melhor. Mas quando é pequeno mesmo, você tem que contar a história e interagir e explicar da melhor forma. Vivências práticas, ensinar os valores cristãos através de ações e ensinar também eles a ajudar alguém, né? Ofertar também, já ensinar a criança a ofertar, dizimar, porque aprender desde pequeno, quando estiver grande, já vai estar, né, inculcado na mente. Em Provérbios fala, né? Instruir um caminho. Quando ele envelhecer, não se desviará dos caminhos do Senhor. Que é essa palavra que a irmã está colocando. Ensinar ali do lado, não é só mostrar que, né? Tem que caminhar, tem que ser ali, ó, segurando na mão, lado a lado, né? Então, o exemplo de vida, paciência, respeito, amor no dia a dia, envolver a família, a comunidade, ajudar e reforçar as mensagens de Cristo de maneira consistente e diariamente. E também os momentos de reflexão, oração, orar com eles, orar em períodos diferentes, orar quando for deitar, orar pelo alimento, orar quando for sair para viajar, quando chegar, ensinar a criança a orar, não só no período de deitar, quando acordar, e tem que eles vão aprendendo, né? Você vai mostrando e eles vão aprendendo e Deus vai abençoando. Na próxima aula, estamos finalizando essa, nós vamos para pais intercessores e depois pais intercessores, o dever dos pais. Eu vou passar algumas dicas de livros também em site, livros infantis, livros